Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de Divertidamente 2, um dos melhores filmes que eu vi no cinema na minha vida. Pra mim é a melhor sequência da Pixar e muito superior ao primeiro filme. Sabe Shrek 2, que é basicamente o Shrek 1 só que melhorado? Então, esse filme é isso. É um filme que fala da ansiedade com muito carinho e muito cuidado. Ele trata de assuntos emocionais complexos e ainda é um grande tutorial de como vai ser a sua vida na adolescência. É basicamente um manual. Sinceramente, acho que esse virou o meu filme favorito e talvez da vida inteira. É um filme que fala principalmente sobre o crescimento e a ansiedade, mas a gente se aprofunda mais no vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com a Riley jogando hóquei com suas amigas. Esse início é uma grande introdução pra gente ver como tá a vida dela depois do primeiro filme. E na verdade não mudou muita coisa, além do fato da alegria estar compartilhando bem mais a central de comando com as outras emoções. Ela entende que tudo bem a Riley chorar, ficar nervosa, com nojo, com medo, tudo isso bem balanceado vai fazer bem pra ela, como ela aprendeu a fazer lá no primeiro filme. Nesse começo, a alegria foca na diversão dela na partida, e isso envolve as diversas emoções, por ser um jogo competitivo. O que a Sapa tá fazendo? Nisso, ela comete uma falta e tem que ficar 2 minutos presa. Regras do hockey, vai entender. A alegria faz um breve recap nesses 2 minutos, mostrando como tá a vida dela agora. Ela é a melhor aluna da classe, uma excelente amiga, cuida dos animais e acabou de completar os 13 anos. Nesse universo existe o conceito de ilhas dentro da mente, que são lugares que simbolizam gostos e afinidades com aquelas coisas. A Riley, por exemplo, tinha a ilha da família gigante no primeiro filme. Isso porque ela era uma criança que a coisa mais importante do mundo são os pais. Porém, agora, a ilha da família tá bem menor, indicando como os adolescentes se afastam dos seus pais, buscando outras pessoas para se identificar. Ali do lado, por exemplo, tá a ilha da amizade, que tá gigante. Caramba, que pinto enorme! Ela valoriza mais os amigos do que os pais nessa nova fase, formando sua própria identidade, mostrando como a influência dos amigos pesam muito mais do que a dos pais nessa idade. Voltando pro jogo, com bastante emoção, ela e as amigas vencem. Por isso, uma técnica as convida para um acampamento de treinamento. De noite, os pais se mostram orgulhosos, e isso dá um gatilho nela e faz ela ter lembranças ruins, imaginando que tudo pode dar errado no acampamento se ela cometer as mesmas faltas novamente. Vendo o que aconteceu, a alegria pegou essa lembrança e jogou pro fundo da mente, o lugar chamado Não Preciso Pensar Nisso Agora. Isso aqui mostra que apesar do que passou no primeiro filme, a alegria ainda não reconhece totalmente a utilidade das memórias de emoções ruins. Claro que jogar as coisas profundamente pode parecer bom a curto prazo, só que a longo prazo isso começa a pesar e muito. O ideal teria sido ela aceitar aquela lembrança para que a Riley processasse ela e não voltasse pior depois. O filme também mostra como as meninas criam as crenças. Cada memória produz um fio que dita o que você acredita. Esse é um conceito muito importante, não só pro filme, mas pra vida. Essas lembranças é formado o senso de si, ou seja, como a pessoa se enxerga. Naquele momento, as crenças dela estão todas positivas e o senso de si dela é que ela é uma pessoa legal. A alegria pega as melhores memórias e cria um senso de si positivo pra Riley, o que sinceramente é bem legal da parte dela. Meio ditadora? Sim, mas tá dando certo até então. Depois disso, os divertidamente vão dormir, mas logo são acordados pelo alarme da puberdade e pela invasão do que eu acredito serem os neurônios para reformar o local. Assim que a Riley acorda, ela já dá um gritão na mãe dela pra véia ficar esperta. Vou te matar agora! Isso porque a raiva só encostou no comando, mas a reação foi completamente exagerada, graças aos hormônios. Toda emoção que toca no painel faz a Riley ter uma reação 10 vezes do que era antes, mas os divertidamente da mãe já estavam preparados para a situação e tentam acalmá-la, dizendo que as coisas estão mudando. Aquele papinho de sempre. Indo pro acampamento, a Riley descobre que suas amigas vão mudar de escola, e no próximo ano ela vai acabar ficando sozinha. Então, esse seria o último fim de semana delas juntas. Assim que ela sai do carro, ela chora por não conseguir se conter, mas é só um choro escondido e ninguém percebe. Em seguida, ela esbarra na Capitã dos Falcões de Fogo, da qual ela já era muito fã. No meio da conversa das duas, surge a ansiedade, uma nova emoção, porque a Riley tá nervosa em conversar, e também a inveja, que tem inveja do cabelo da menina, também a vergonha e o tédio. O primeiro conflito do filme acontece quando a ansiedade diz que a Riley deve seguir a capitã naquele momento e deixar as amigas de lado, já que se ela ficar com as amigas, vai acabar passando o próximo ano sozinha, porque não fez amizades o mais rápido possível. Em volta desse medo de ficar sozinha durante o ensino médio que o resto do filme é pautado, e eu achei isso genial. Sem novas amigas ficaremos sozinhas, abandonadas no ensino médio, certo? Desde o primeiro filme dá pra ver que ela não tem muita tolerância pra solidão e mudanças, então faz sentido ela ficar tão emocionada
emocionalmente instável com mais uma mudança acontecendo em tão pouco tempo. É normal ter medo de ficar sozinho, principalmente na adolescência, onde você ainda tá querendo ser aceito socialmente e construindo uma identidade com seus amigos. O problema da Riley é que ela é muito 8 ou 80. A ansiedade já faz ela pensar que se ela ficar sozinha vai ser o fim do mundo e ela nunca mais vai ter ninguém. Isso porque os cérebros dos adolescentes não estão completamente desenvolvidos e qualquer coisa que acontece parece já ser o fim, mas não é. Fora isso, é intancável a velocidade com que a ansiedade quer as coisas. Ela quer ser amiga da Capitã agora, e ela tem que cortar os laços com as antigas amigas agora, porque senão, o ano que vem inteiro vai dar ruim. Ela fica sempre pensando nos piores cenários que podem dar. Tudo pra ela é que vai dar completamente bom ou completamente ruim. Não existe um meio termo, sendo que na vida real não é bem assim. Às vezes, você tem uma experiência que não é completamente boa, mas que também não foi de todo ruim. É como no primeiro filme, em que uma memória triste pode ter uma consequência feliz, ou vice-versa. Infelizmente, a ansiedade nos cega de ver essa verdade, que nem sempre vai ser tão ruim. E se você parar pra pensar na sua vida agora e se esforçar de verdade pra ver as coisas boas que já aconteceram com você, você pode até ficar feliz. Tudo depende do que você pensa e onde você coloca o seu esforço. Se você é uma pessoa que já tem um hábito de ficar reclamando e pensando coisas ruins, os seus pensamentos vão vir naturalmente nesses moldes. Mas se você se esforçar para tentar ver o bom da vida, então a sua vida terá uma cor mais bonita. Foi como Marco Aurélio disse, a vida tem a cor dos seus pensamentos. Além disso, metade das coisas que ela imagina são irracionais e tem muita pouca ou nenhuma chance de acontecer. Essa é uma mente paranoica, que trata a sua própria imaginação como realidade. Isso é uma distorção cognitiva, quando distorcemos a realidade para caber nos nossos pensamentos. Fora que, além de pensar, é muito importante perceber o que você está pensando, porque às vezes você pode estar sendo completamente negativo e nem estar notando isso. Observar os nossos pensamentos nos permite perceber como frequentemente saltamos para extremos e generalizações, e isso nos impede de enxergar a realidade. Aliás, mais do que só observar os nossos pensamentos, devemos questioná-los, perguntarmos se o que estamos pensando tem algum fundamento ou não, se aquilo tem alguma base sólida, se aquilo faz sentido na realidade. Porque se não tiver, apenas descarte esse pensamento, porque ele é um pensamento falso que não é real. A ansiedade então escolhe ir com a Capitã, e a justificativa que ela dá é que ela protege a Riley das coisas que ela ainda não pode ver, enquanto a alegria protege de coisas que ela pode ver. Então a função da ansiedade, pelo menos no filme, é prever cenários ruins para que ela seja capaz de criar planos e evitar esses cenários. O problema é que, como a gente já viu, a ansiedade dá uma exagerada de boa de vez em quando. O tempo passa e as coisas vão acontecendo que vão aumentando o senso de ansiedade, fazendo ela planejar cada passo a cada coisinha que não vai como planejado. Logo no primeiro dia, a Riley e suas amigas tomam uma bronca da técnica do time por ficarem zoando e rindo. Por conta disso, todas as garotas são punidas a darem voltas na quadra antes de começar o treino. Isso faz com que um monte de burburinho comece ao redor e todo mundo fala mal da Riley especificamente. Para contornar isso, a ansiedade faz a Riley conseguir a confiança da Capitã, o que dá muito certo e a faz sentir mais segura de si. Todo mundo aplaude ela por esse plano, mostrando que apesar de poder ser ruim, também tem um lado bom que ajuda na nossa vida. Ela nos ajudou a sobreviver nas matas durante a nossa evolução como seres humanos, e nos ajuda diariamente a prever cenários ruins, como se preparar para levar um casaco caso as nuvens estejam cheias. E assim como no filme, ela pode nos alertar das coisas que podem acontecer, como o fato da Riley poder ficar sozinha. É claro que ela foi exagerada e criou cenários impossíveis, e ela não ia ficar sozinha o ano inteiro, mas ela começou com uma linha de raciocínio de forma muito correta. Porém, essa ajuda não dura tanto tempo, porque na divisão dos times, a Riley tem que escolher entre ir com a Capitã ou com as amigas, e a ansiedade força ela a ir com a Capitã, jogando o senso de si dela no fundo da mente, fazendo a Riley se transformar em uma péssima amiga, uma vaca traíra. Ela também dá um golpe de estado nas outras emoções, deixando só a vergonha, tédio e inveja na sala de comando. Só emoções de víbora, é sério, só emoção de otária tá aqui. Ela fez isso com o pretexto de mudar todo o sistema de crenças da Riley, colocando também as outras lembranças que ela acha que são boas. Tudo isso em prol do objetivo de não ficar sozinha ano que vem. Aconteceu aqui algo muito semelhante ao primeiro filme, quando, por culpa da alegria, Riley reprime a tristeza e fica apática. Só que agora, a ansiedade fez a Riley reprimir o medo, o nojinho, a tristeza e a alegria, não reconhecendo que ela está triste pelas amigas irem embora, talvez até com raiva. Ela acaba reprimindo essas emoções, ao invés de processá-las, contribuindo ainda mais para a ansiedade e para as emoções mais negativas
elas ficarem. Além dela estar se cobrando demais, ela também ficou egoísta com os outros, deixando a empatia de lado. Esse é um problema que ela tem desde o primeiro filme, principalmente por não desenvolver tão bem a tristeza e ter negligenciado ela a vida inteira, que, como já foi mostrado, é a principal fonte de empatia. A ansiedade pode ser implacável de vez em quando porque analisamos os cenários negativos e podemos começar a nos mexer mais e nos esforçar mais para evitar esse cenário. O problema é quando isso é irrealista e o esforço é em vão. Ou quando a ansiedade toma a sala de controle e tudo o que conseguimos fazer é ficarmos pensando nos piores dos cenários. Esse também é o lado ruim do autoaperfeiçoamento, porque você quer ser sempre o melhor. Mas para que isso? Muita dessa vontade vem da ansiedade, e isso pode acabar muito mal a longo prazo. Os outros, então, são levados presos no cofre do esquecimento, onde encontram personagens esquecidos da Riley, incluindo o segredo obscuro que volta lá nos pós-créditos. Essa parte é bem divertida e tem inclusive um personagem esquecido de um programa infantil da Riley, que é literalmente a Dora. Ela tem até uma pochete, tipo a mochila da Dora. Tem até um crush de videogame da Riley também, que faz referência ao Sonic. Eu sei lá porquê, mas ele vira uma bolinha, igual o Sonic mesmo. Eu quero ser um herói, mas o mal assombra o meu passado. Então eles saem daquele cofre com a ajuda da pochete que tem umas dinamite guardada. Qual você acha que funcionará melhor? Um tomate? Um sapo? Ou uma dinamite explosiva? Você tá de palhaçada, né? Só que agora eles precisavam recuperar o senso de si da Riley, que estava lá no fundo da mente dela, não só voltar até o painel de controle. Do lado de fora, a ansiedade está fazendo de tudo para ela não ficar sozinha, e para isso ela tem que se mostrar ser a melhor e ser escolhida pela técnica. Então ela passa a acordar mais cedo para treinar mais. Isso mostra o quanto a ansiedade pode fazer focar em algo. Talvez, se for uma ansiedade saudável e balanceada com os outros sentimentos, possa até ser pelos certos motivos. Mas a gente sabe que aqui não tem nada pelo motivo certo. É só a Riley querendo não ficar sozinha no que vem, e um desejo muito egoísta. E para isso, ela tenta manipular as relações com os outros a ponto de ser uma idiota com as amigas. Ela não tá treinando rock porque ela gosta de rock. Ela tá treinando rock porque ela não quer ficar sozinha. Para eles conseguirem recuperar o senso de si, eles precisam de alguém na sala de comando para puxá-los de volta, e mandam a tristeza para essa tarefa. Depois do treino, elas passam em frente à sala da técnica e vem um caderno onde ela faz anotações sobre o que as alunas pensam. A ansiedade logo pensa em pegar aquele caderno para planejar o futuro e ver qual é a fraqueza da Riley para que ela possa melhorar. Que é uma lógica boa, faz sentido, e de novo, pelos motivos errados, mas faz sentido. Infelizmente, ela vai caindo cada vez mais para esse lado de autoaperfeiçoamento pelos motivos errados, focando demais em si e deixando os outros pra lá, aumentando cada vez mais a ansiedade. Tem uma parte que ela faz uma confraternização com as amigas da capitã, e a Riley, pra pagar de boazuda pras novas amigas, começa a desprezar com sarcasmo os gostos das amigas velhas. Essa cena me deu uma raiva, cara. Puta merda, ela não precisava tratar as amigas assim. É legal como o filme mostra que ela não é necessariamente vilã por isso. Na verdade, ela só tá fazendo isso porque tá sendo vítima de si mesmo e da sua ansiedade. O que não torna a atitude dela menos otária, né? Ela ainda é otária. Nesse meio tempo, a Tristeza já chegou na sala de comando e tá sendo ajudada pelo Vergonha, que reconhece que tem algo errado. Ele é todo engraçado e mostra até o cofrinho de vez em quando. Naquela noite, de tanta ansiedade pro dia seguinte, Riley não tava conseguindo dormir, imaginando todos os cenários que poderiam dar errado no último jogo. Só que a alegria chega no reino da imaginação, onde a ansiedade tem um exército de desenhistas escravos fazendo todos os cenários de tudo o que pode acontecer de ruim naquele dia, tentando prever para ter formas de evitar. As emoções intervêm nisso, fazendo a Riley imaginar coisas boas e dando um golpe de estado ali mesmo, o que faz com que ela finalmente possa descansar. Parece que a ansiedade não manja sobre os benefícios do sono. O sono esse que não dura muito, porque a Riley acorda e a ansiedade faz ela ir até o escritório da técnica ler aquele caderninho e diz que ela ainda não tá pronta para entrar no time. Para fazer a técnica mudar de opinião no dia seguinte, a ansiedade faz um brainstorm. É muito legal como eles representam isso no filme, foi muito louco. Literalmente uma chuva de ideias. A ideia genial dela foi pintar uma mecha de vermelho, também ter como meta marcar 3 gols, superando o recorde da capitã. Assim, ela teria certeza de que seria aceita. Quando a alegria chega até o fundo da mente, ela vê a pilha de memórias ruins que ela jogou lá atrás e recupera o senso de si. Só que nesse exato momento, um novo senso de si é formado pela ansiedade. Ela estava esperando uma coisa maravilhosa, uma personalidade vencedora, mas o que ela criou foi isso aqui. Não sou boa o bastante. O quê? Não sou boa o bastante.
Ao se cobrar demais, ela acabou se ferindo muito, fazendo ela sempre acreditar que nunca era o suficiente. Isso ficou enraizado na mente dela. Fora isso, vem uma das melhores cenas do filme inteiro, na minha opinião. Talvez seja isso mesmo nessa nova etapa. Sentir menos alegria. E infelizmente, é isso. Crescer é sentir menos alegria e talvez um pouquinho mais das outras coisas. Às vezes, mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Principalmente nessa fase onde você é um adolescente com os hormônios à flor da pele. O filme continua e os sentimentos decidem explodir a montanha com todas as memórias ruins e vão invadir o mar de crenças da Riley. Qual você acha que funcionará melhor? Uma fita adesiva? Um pato de porrada? Vai logo! Mas essa é a única chance que eles têm e ela vai ficar meio traumatizada pra sempre? Provavelmente, mas vai pelo menos sobreviver mais um dia. Riley continua se cobrando ao máximo e mesmo marcando 2 gols, ela continua repetindo que não é boa o bastante, até quando tenta marcar o 3º gol, onde acaba cometendo uma falta, e fica presa dentro da cabine por 2 minutos. E são os 2 minutos mais longos da vida dela, porque ela começa a ter uma crise de ansiedade muito forte. A autocobrança é tanta que mesmo atingindo o recorde da capitã, ela não quer parar, ela quer sempre mais, mostrando que ela, a ansiedade, não rouba o amanhã das preocupações, mas sim o hoje e a sua paz. Na adolescência, a ansiedade se torna mais insistente, e cada nova experiência, cada mudança, carrega um peso muito maior. É um período de transição onde as certezas se dissolvem e o futuro parece ser uma catástrofe. Só que entender que a ansiedade é uma resposta natural a essas incertezas pode ajudar a enfrentar esses desafios com mais coragem e menos autocrítica. Ansiedade não é a vilã que a gente acha que ela é algo natural. Porém, às vezes a gente deixa ela crescer demais. Isso porque, além do plano da ansiedade parecer ter falhado, as memórias ruins invadem de uma vez o sistema de crenças dela. Então é muita coisa de uma vez só para ela suportar sem surtar. As emoções tentam tirar o senso ruim dela, mas não conseguem. E a alegria vai em direção à ansiedade, que também tá com ansiedade, porque nada foi como planejado. E por mais que ela tenha tentado planejar o futuro, a realidade não acontece da mesma maneira que você imagina. A única coisa que você pode fazer quando a realidade acontece na sua frente é lidar com ela. Mas a alegria consegue tirar a ansiedade do painel de controle, só que a tempestade continua lá, a crise ainda tá acontecendo, e mesmo conseguindo repor o senso de si, aquilo continua. A ansiedade então reconhece que tentou mudar quem a Riley é em prol de um objetivo, enquanto a alegria reconhece que também fez o mesmo, ao mandar todas aquelas memórias ruins seletivas pro fundo da mente. Só que agora, como todas aquelas memórias voltaram, elas produziram uma nova rede de crenças, fazendo com que o senso de si mudasse também. Agora, o senso de si não é só uma frase, não é só mais eu sou uma pessoa legal ou eu não sou boa o bastante, mas várias frases, mostrando como a Riley não é só uma definição, mas várias coisas. No fim, a ansiedade tinha razão em dizer que a vida da Riley estava ficando mais complexa e que ela precisava de emoções mais complexas para lidar com essa complexidade toda. Só que ela estava errada em desprezar as emoções que um dia foram mais simples e importantes. Talvez elas não sejam úteis agora, e talvez elas sejam muito básicas, mas elas vão ter que continuar ali para sempre, e não tem como mudar isso. Cada fase é uma fase. Quando aquele novo senso de si multifacetado é criado, as emoções o abraçam do jeitinho que ele é. Então, a Riley começa a prestar atenção na respiração, no ambiente, nos sons e começa a voltar ao normal, sentindo-se abraçada por si mesma. Aceitar a ansiedade como parte de quem nós somos e não como nosso inimigo é o primeiro passo para transformá-la de um ditador em um aliado, que pode ser muito poderoso se bem usado. Vocês viram onde ela chegou? Ela foi a melhor de todas ali. Seria muito melhor se ela estivesse emocionalmente saudável, porque não vale a pena chegar no topo e ter vontade de ir de arrasta pra cima. Você simplesmente não vai aproveitar nada, o topo vai ser vazio pra você. A crise passa, depois dela ter se abraçado, e as amigas dela perguntam se ela tá bem. Ela fala que não, pede desculpa por ter surtado, mas no fim, elas acabam se resolvendo. O jogo continua, sem termos a conclusão dele, porque ganhar ou perder não é importante naquele momento. O que importa é ter experiência do jogo, e não sobre vencer o jogo. A ansiedade ficou o tempo inteiro focando num objetivo, num resultado, e isso levou ela pro pior dos cenários. Sendo que o importante, naquele fim de semana, era só aproveitar os últimos 2 dias com as amigas que ela não iria mais ver por um longo tempo. O filme corta pro dia seguinte e as meninas estão esperando o resultado da lista de convocações. A Riley entrar no time não tá sob nosso controle. Mas o que dá pra gente controlar? A Riley
que tem prova de espanhol amanhã, tem que estudar. Tem razão. Simplesmente. Olvidamos. O que significa? Esquecemos. E assim, o filme termina, dando a entender que ela foi convocada pela cara de felicidade dela no final. Mas também, ela pode não ter sido, né? Pode ser só uma expressão de alívio de tudo aquilo ter tido um fim. Agora, eu tô esperando demais o Divertidamente 3, eu quero na minha mesa pra já, porque eu sei que eles vão criar uma história mega emocionante. Esse, meus amigos, foi Divertidamente 2, um dos melhores filmes já feitos na história da humanidade, que é também um tutorial para lidar com a sua própria ansiedade e para te mostrar onde a ansiedade pode te levar. Ela pode te levar até o topo da montanha, mas ela também pode fazer você se jogar de lá se você não tiver cuidado. Agora, eu desejo para vocês uma bela semana e a gente se vê na próxima. Falou! ハムレット R